Globo comete gafe com gol de João Vitor do Vasco marcado em cima do Vitória. Gol do João Vitor não foi mostrado no quadro de esportes do programa e apenas no finalzinho a vitória vascaína foi lembrada. Grande fase. O Vasco vive o melhor momento da temporada com 8 jogos sem perder e sonhando alto no Campeonato Brasileiro, além de ter vantagem no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A preparação física do Gigante da Colina tem sido muito elogiada, haja vista que normalmente o Vasco no segundo tempo consegue se sobressair do adversário fisicamente e quase sempre obtém um resultado. Torcedores vascaínos estão contentes e felizes com o desempenho da maioria dos jogadores. Agora, o Cruz-Maltino terá mais um bom tempo, 11 dias da data FIFA para recuperar os atletas, principalmente o Coutinho. Gafe da TV. O meia-atacante ainda não conseguiu ter uma boa sequência na temporada porque se contundiu, pegou Covid e também tem problemas para ficar fisicamente preparado visando esses jogos. Em outra ponta, nesta segunda-feira 2, a TV Globo cometeu uma gafe no programa Bom Dia Brasil. No quadro de esportes para mostrar os gols da rodada, o gol do Vascão marcado por João Vitor não foi passado na TV naquele momento. A apresentadora passou para as considerações finais dos correspondentes e só nos últimos momentos do programa, o gol do Vasco foi mostrado, dando clara a sensação que eles esqueceram de passar a vitória do Cruz-Maltino. Houve comentários nas redes sociais criticando esse episódio da Globo, já que deixou o triunfo do Gigante da Colina em segundo plano, mesmo com o Vascão vivendo uma grande fase. O único clube carioca que não venceu na rodada foi o Flamengo, que perdeu para o Corinthians por 2-1. Vasco, Flu e Botafogo venceram e alegraram seu torcedor na data FIFA. Vasco fecha a contratação de Maxime Domingues no fim da janela de transferências. Meia suíço já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Reforço europeu na Colina. Na véspera do encerramento da janela de transferências, o Vasco fechou a contratação do meia Maxime Domingues, que estava no Gil Vicente de Portugal. A informação foi veiculada pelo portal G. Conforme o Bolave Brasil havia antecipado, o suíço de 28 anos já é aguardado no Rio de Janeiro. Sua chegada à cidade deve acontecer ainda esta semana, no máximo até a próxima quarta-feira, 4. Maxime Domingues assinou com o Vasco horas antes do fim da janela de transferências. Agora, o clube carioca teve de correr contra o tempo para agilizar a documentação do atleta. O Vasco acertou a compra de 100% dos direitos econômicos de Maxime Domingues, em uma negociação avaliada em 2 milhões de euros, 12,4 milhões de reais na cotação atual. Prioridade no Vasco. Com experiência em clubes da Suíça e da Polônia, Maxime fez seu último jogo com a camisa do Gil Vicente neste domingo, em partida válida pelo Campeonato Português. O suíço é um meia e que prefere atuar pelo lado direito. O intuito da contratação é reforçar o flanco direito do campo, que é prioridade após a lesão de Adson. Nesta janela de transferências, o Vasco já acertou as chegadas do volante Souza, dos meias Felipe Coutinho e Alex Teixeira, e dos atacantes Emerson Rodrigues e Jean David. Vasco vence jogo importante. Neste domingo 1º, o Vasco venceu o Vitória por 1-0 no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 34 pontos e subiu para a 8ª posição na tabela. O próximo compromisso do Gigante da Colina será após a data FIFA, no dia 11 de setembro, às 21h30, fora de casa contra o Atlético PR. A partida vale pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vasco vence o Vitória, mas torcida detona escolhas de Rafael Paiva. Vasco levou 14 finalizações num grau tempo contra o Vitória. Triunfo importante para o Vasco. Vitória e Vasco se enfrentaram neste domingo 1º às 18h30, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi realizado no Barradão, em Salvador. O time da casa buscava se recuperar na competição e sair da zona de rebaixamento. A equipe cruz-maltina venceu pelo placar de 1-0. Com gol de João Vitor, a equipe garantiu mais 3 pontos na luta contra o rebaixamento. Foi o primeiro gol do zagueiro como profissional no Vasco. Para a partida, a principal novidade para a torcida vascaína foi a ausência do francês Payet na equipe titular. O técnico Rafael Paiva decidiu escalar Ryan entre os 11 que iniciam a partida. Já o Vitória teve um desfalque importante. O meia Mateuzinho, que está lesionado, ficou de fora. Desse modo, apesar de ter vencido, o Vasco teve problemas defensivos no primeiro tempo do confronto contra o Vitória. A opção do técnico Rafael Paiva por uma formação ofensiva com 4 atacantes,
e a ausência de Dimitri Payet entre os titulares gerou bastante controvérsia nas redes sociais. Um grau tempo que deixou a desejar. Muitos torcedores comentaram a postura do time de só conseguir ser competitivo no 2 graus tempo. Além disso, argumentaram que o time precisaria fortalecer o meio de campo para segurar o avanço do Vitória e evitar pressão constante do adversário. Em menos de 7 minutos do 2 graus tempo, o Vasco já meteu 2 finalizações ao gol de Arcanjo, 2 belas cabeçadas. Num grau tempo, o Pirata não concluiu nenhuma vez ao gol do Vitória, analisou um torcedor. São apenas 5 minutos do 2 graus tempo, mas às vezes o futebol é simples. Foi só reforçar o meio, com nomes com mais qualidade e de criatividade, que o Vasco já apresentou melhora e empurra o Vitória para trás. E quando foi que o Vasco conseguiu jogar num tempo? Comentou o outro. Torcida do Vasco não aprova a convocação de Jean David pela seleção do Chile. Torcedores cruzmaltinos ficaram impactados com a notícia nada agradável e gerou discussões. Convocação pelo Chile. O atacante Jean David, recém-contratado pelo Vasco da Gama, foi convocado para representar a seleção chilena nos próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atleta, que chegou ao cruzmaltino há pouco tempo, rapidamente conquistou a torcida com sua estreia promissora. No entanto, a convocação para os confrontos contra a Argentina e Bolívia, marcados para os dias 5 e 10 de setembro, respectivamente, deixou os vascaínos apreensivos. A ausência de Jean David durante esse período representa um desfalque significativo para o clube, especialmente considerando sua rápida adaptação e impacto inicial ao elenco. A situação gerou um debate intenso entre os torcedores, que demonstraram descontentamento nas redes sociais, questionando a decisão da seleção chilena e expressando preocupação com o futuro do clube nas competições. Reação da torcida do Vasco. A convocação de Jean David pelo técnico Ricardo Gareca causou uma onda de insatisfação entre os torcedores do Vasco. Muitos expressaram seu descontentamento, argumentando que a ausência do atacante pode prejudicar o desempenho do time em momentos cruciais da temporada. Comentários como "não libera não" e "devolva nosso Jean Messi, ninguém leva o Galdames né" ecoaram nas redes sociais, mostrando a frustração da torcida com a situação. Alguns torcedores também apontaram para a qualidade do jogador como razão para sua convocação, mas a preocupação com a ausência do atleta é palpável. A torcida teme que a ida de Jean David para a seleção do Chile possa comprometer os planos do técnico Rafael Paiva, que tem liderado uma campanha de recuperação do time na Série A com viradas importantes desde sua chegada. Impacto do desfalque. Com a ausência de Jean David, o técnico Rafael Paiva terá que reorganizar a equipe para suprir a falta do atacante, que se mostrou um dos pilares do time desde sua chegada. Desde que assumiu o comando, Paiva tem mostrado bons resultados com um aproveitamento de 64,6%, incluindo 5 viradas em 16 jogos. A convocação do chileno também levanta questões sobre a profundidade do elenco do Vasco. O técnico precisará encontrar soluções rápidas para seguir mantendo a equipe no bom momento na competição. A torcida, que já se preocupa com a ausência do jogador, também teme por possíveis lesões durante os compromissos internacionais. "Espero que não tenha lesão", comentou um torcedor, refletindo o sentimento de apreensão de muitos vascaínos. Vasco tem interesse na contratação do meia Oscar, do Xangai Port CHN. O Vasco tem interesse na contratação do meia Oscar, que atualmente defende as cores do Xangai Port, da China. Vale dizer que não é uma situação fácil, já que o atleta é bastante cobiçado no mercado da bola. Além do gigante da colina, Cruzeiro e Flamengo também querem um atleta. Um ponto importante a ser ressaltado é que o futebol chinês estuda fazer um teto salarial na próxima temporada e o soldo do Oscar vai extrapolar as novas métricas do país. Portanto, há uma chance do meia não renovar o contrato, que se encerra no final de 2024. Diante disso, o presidente Pedrinho coloca o CRVG na disputa pelo jogador, que esteve na Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.